Vamos falar hoje então do seu pouco que pode muito. O texto de hoje, o texto que nós vamos compartilhar, é Mateus 14, 13 a 20, que contém uma famosa história. Eu vou fazer a leitura aqui para os irmãos, vocês podem me acompanhar. Mateus 14, 13 a 20, que diz assim: ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se do barco, em particular, para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus: eles não precisam ir. Deem-lhe vocês algo para comer. Eles lhe disseram: tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos aqui para mim, disse ele, e ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, deu-os aos discípulos e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram fora foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Em algum momento da sua vida você já ouviu essa história da multiplicação dos pães e peixes. Jesus multiplicou pães e peixes em outras situações, mas aqui é a primeira multiplicação de pães e peixes. O que conta essa história é que Jesus estava falando das maravilhas do reino de Deus a uma multidão de pessoas. E caiu a tarde, e anoitecendo, os discípulos ficaram preocupados e falou para Jesus: Senhor, dispensa ao povo para que eles possam ir comprar comida e possam comer, se virar com alimento, porque está ficando muito tarde, aqui é deserto. E aí Jesus fala: a gente não precisa mandar eles embora, vocês deem a eles o que comer. É meio interessante essa frase de Jesus, porque nós estamos falando aqui, irmãos, de uma multidão. A contagem que foi feita é de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Se a gente no mínimo dobrar o número, estamos falando de mais ou menos 10.000 pessoas, no mínimo. Então você veja, como é que Jesus, que sabe de todas as coisas, o Senhor que tudo sabe, ele fala para alguns dos seus discípulos providenciarem comida para uma multidão de pessoas. Parece até uma coisa sem senso, uma coisa sem noção. Mas será que Jesus falou isso por falar? Esse é o tema de hoje. O pouco que pode muito. Então um dos discípulos simplesmente fala: Senhor, né, como se fosse algo irônico, né? Olha, o que a gente tem aqui, tudo que a gente tem em mãos aqui são 5 pães e 2 peixes. Essa história está em todos os outros evangelhos. Tem essa mesma história em Marcos, em Lucas e também em João. E nesses outros evangelhos, um outro discípulo ainda fala assim: nossa, mesmo que a gente juntasse muito dinheiro, 200 denários, não seria suficiente para alimentar essa multidão. Faz até esse comentário para Jesus. Então Jesus fala: você tem aí 5 pães e 2 peixes? Traga aqui para mim. Então Jesus ora, agradece a Deus e multiplica esses 5 pães e 2 peixes, que realmente para essa massa de pessoas não era nada, não alimentaria nenhuma, 2 pessoas. E Jesus multiplica e alimenta mais de 5.000 homens, contando mulheres e crianças. Irmãos, quantas vezes você na obra do Senhor teve aquela sensação de que, poxa, o que eu estou fazendo é tão pouco, né? Não vai fazer diferença. O meu trabalhinho, o meu esforço, a minha contribuição é tão pequeno, talvez ajude alguma coisa, mas não vai fazer muita diferença. Essa é a mensagem para você que pensa assim dessa forma, que em algum momento pensou dessa forma. E por isso eu abri amanhã com aquele versículo: sejam sempre dedicados na obra do Senhor, porque no Senhor nada do que você faz é em vão. Tudo é considerado grande para o reino de Deus, se você fizer de coração, porque o trabalho de multiplicar vai ser do nosso Deus, do nosso Senhor. Veja, eu quero focar aqui alguns textos para você entender
como nosso Senhor e o que nosso Senhor espera de nós. Primeiro, quando ele fala assim, deem vocês a eles o que comer, como eu comentei há pouco, é realmente algo muito estranho. Senhor, nós temos assim, né? Nós somos em poucos discípulos, não temos dinheiro, somos pobres. Como assim a gente vai alimentar essa multidão toda? O Senhor está mandando a gente fazer isso? Por mais que juntássemos muito dinheiro, não seria suficiente para dar meio pão para cada um aqui? Quando Jesus fala isso, Jesus está dizendo o quê? Faça a parte de vocês. Traga o pouco que você tem. Faça o pouco, o pouco que você tem, mas que seja de todo o coração e seja o seu máximo, o seu melhor. Deixa o resto comigo, mas faz a sua parte. Entendam vocês, entendamos nós, que o Senhor Jesus, ele pode do nada fazer brotar pão. Nosso Senhor é tão poderoso que a Bíblia fala, ele criou o mundo a partir do nada. Ele não precisou de matéria-prima para criar coisas. Grande parte da criação ele criou só com a palavra do nada. Estamos falando de um Deus tão poderoso, ele poderia só com a palavra saciar fisicamente toda aquela multidão. Podia fazer cair pão do céu, como ele já fez cair pão do céu. E como assim? Né? A gente pode imaginar que ele não seria capaz de fazer isso. A nossa fé às vezes é muito limitada. Mas Jesus fala, faz a sua parte, traz o seu pedaço de pão. Traz o que você tem. Tudo que você tem são 5 pães e 2 peixes. Ok, traz para mim, que eu vou fazer minha obra em cima disso. Eu vou abençoar a multidão de pessoas a partir do seu sacrifício, a partir da sua oferta. Aqui não estou falando de oferta em dinheiro, estou falando da oferta da sua vida. O que você faz por ele, que muitas vezes parece tão fraco, pequeno e sem muito significado. Então, tem a resposta dos discípulos. Senhor, tudo que temos são 5 pães e 2 peixes. E essa frase mostra o quanto nós somos limitados. Porque nós, numa situação dessa, só enxergamos aquilo que temos em mãos. Nós não enxergamos um Jesus poderoso que está por trás ou que está diante de nós. Nós não enxergamos o poder grandioso de Deus, que tudo pode, mesmo se eu não tivesse nada na minha mão. E a gente só fica focando nos 5 pães e 2 peixes. O que a gente vai fazer com 5 pães e 2 peixes? O que nós vamos fazer com isso aqui? Isso é tão pequeno. É nesse momento que a gente precisa aumentar a nossa visão de fé. Nós precisamos ampliar a nossa visão de fé e enxergar um Deus que tudo pode. Não só de palavra, mas de fato. E aí nós ficamos duvidando, né, do que podemos fazer. Mas o nosso Deus pode pegar o nosso pouco, a nossa pequena força, nossa pequena contribuição, nosso pequeno esforço, multiplicar para abençoar muitas vidas e tornar-nos ferramentas para o seu reino. E Deus tem feito essas maravilhas em nós, ao menos na nossa igreja tem sido assim. Deus tem honrado nossos pequenos esforços e tem abençoado muitas vidas, o tão pouco que nós fazemos pelo Senhor. Então vem a terceira frase, que é de Jesus. Traga para mim esse cesto de 5 pães e 2 peixes. Então Jesus diz, faz a sua parte, mesmo sendo pouco, eu vou fazer a minha parte agora, a minha parte do Deus Todo-Poderoso. Se é tudo que você tem, é o seu melhor, eu vou abençoar. A sua obra, o seu servir, o seu esforço pelo reino de Deus, que aqui dar alimento ao povo significa evangelizar, trabalhar para o reino de Deus. Entrega a Jesus, irmãos, entrega a Jesus o seu pequenino trabalho, consagra a Jesus. Não sai fazendo como algo que é seu, não sai fazendo como algo que é da sua capacidade. Não, entrega o seu pequeno pão, o seu pequeno peixe a Jesus. Consagra aos pés dele, ele vai abençoar, ele vai fazer milagres de abençoar muitas vidas por meio desse pequeno pão e pequeno peixe. Então Jesus multiplica o pouco em muito, ele torna o fraco em forte, ele pega a pequeneza e torna em grandeza, a pequeneza em grandeza,
e alimenta multidões. E assim Jesus é glorificado. Olha que mensagem maravilhosa. Muitas vezes nós até ficamos desanimados, né? Muitas vezes nós não enxergamos a força do nosso trabalho, muitos resultados, fazemos de tudo, mas parece que a coisa não anda, que as coisas demoram para acontecer. Mas é nesse momento e para esse tipo de situação é que Deus fala conosco por meio dessa palavra. Continua com seus pãezinhos, com seus peixinhos, firmes, dedicados, e não se abale, porque eu, Senhor, estou vendo tudo, e Ele vê tudo mesmo. Eu conheço o seu coração, eu sei o quanto você tem se esforçado, tem se dedicado à obra, vou recompensar. E muitas vezes a recompensa dele já aconteceu, a gente não fica sabendo. Já está sendo colhido e a gente não fica sabendo, porque as coisas do reino de Deus são assim, escondidas. Muitas parábolas da Bíblia que Jesus mesmo conta são trazendo elementos escondidos, ocultos, que Deus só revela assim no coração. Então se console com essa palavra, se fortaleça com essa palavra. Nós também muitas vezes na nossa jornada aí, na liderança cristã, nós vemos, muitas vezes ficamos até desanimados humanamente, porque parece às vezes que estamos cavando um poço no meio do deserto árido, seco, e não vemos uma gotinha de água. Mas isso não é verdade, essa é a nossa visão limitada da fé, que ficamos só enxergando o pão e o peixe e não enxergamos o que Deus está fazendo por trás, toda a maravilha que Deus está fazendo por trás. E olha que interessante, nosso diácono Fábio colocou aqui para nós, amém, continuação da palavra ministrada ontem pela nossa evangelista Verônica, estamos totalmente conectados. Olha como Deus está insistindo nessa palavra, né? Não estive junto com eles, mas ontem a evangelista Verônica pregou sobre essa mensagem. Então é essa mensagem para o nosso coração, não tenho dúvida, Deus está nos abençoando com este recado. Guarda essa palavra no seu coração, continua firme naquela atribuição que Deus te deu, naquela função que Deus te deu, não importa o tamanho do cargo, não importa o nome, o título do cargo na igreja, isso para Deus não tem importância. Para Deus o que tem importância é que os meus pães e peixes sejam de todo o coração, que sejam entregues aos pés de Jesus, como sendo o melhor que eu tenho, como sendo tudo que eu tenho. Ele vai olhar com graça, Ele vai olhar com misericórdia, com muito amor, e a partir daquilo Ele vai abençoar muitas vidas e usar você como uma ferramenta preciosa para o nosso Deus. Amém?